Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar uma lei muito importante para quem presta concursos, né, das carreiras policiais, enfim, ou outros concursos, né, que porventura venham cobrar a lei número 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, tá bom? Então, assim, na VUNESP, né, que a gente tem foco aqui de estudar essas leis, né, focando na VUNESP. A VUNESP ela gosta de cobrar muito texto de lei. Então, assim, ela gosta da literariedade, né, da lei. Então, ela pega algumas questões e traz as assertivas, né, de acordo com o texto de lei. Então, é importante você fazer uma leitura bem minuciosa dos artigos, tá? Prestando atenção nos pontos mais relevantes, né, os pontos chaves, e, enfim, e depois, né, você vai ver em forma de questão que realmente a VUNESP ela tem essa peculiaridade de ir em cima mesmo do texto, né, do que está escrito, tá, conforme a legislação, tá bom? Então, o nosso estudo aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ler o artigo inteiro, tá? A gente vai ler e trazer alguns pontos relevantes, alguns pontos chaves, e depois a gente vai resolver mais ou menos umas 20 questões, tá? Enfim, e essas questões eu vou selecionar a dedo para a gente realmente aplicar toda a lei, tá? Em forma de questão, tá? Não tem margem de erro. Então vamos lá. Capítulo 1º, tá? Traz as disposições gerais. Artigo 1º. Deixa eu só pegar minha caneta para a gente poder trabalhar. Deixa eu pegar o marca-texto aqui também. Olha só. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, tá? Servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, tá bom? É importante aqui no artigo 1º a gente salientar, tá, que esse crime de abuso de autoridade, tá, trata-se de um crime próprio, ou seja, é um crime próprio de funcionário de funcionário público, tá? Mas assim, mas não impede que um particular cometa esse crime, tá? Desde que conheça, né, a condição de funcionário público da pessoa, ou seja, tem que agir em conjunto, tá? Então, um particular sozinho, ele jamais vai cometer abuso de autoridade, porém, se ele está em conjunto com um servidor público, aí eles cometem, né, abuso de autoridade, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 1º. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente público com, olha só, finalidade específica, tá? De prejudicar outrem, olha aqui, ó, finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, assim, ó, para ser crime de abuso de autoridade, você tem que gravar isso. Para ocorrer um crime de abuso de autoridade, tá? Abuso de autoridade, o agente ele tem que agir, tá? Com finalidade específica, ou seja, com dolo. Então ele tem que ter um dolo, né? Um dolo específico, tá? De prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, pessoal, os crimes, tá, cometidos aqui na lei de abuso de autoridade, o agente, né, que comete esse crime, ele só pode praticar tendo um dolo, tá? Tendo um dolo específico. Então não existe a modalidade culposa aqui nessa lei, tá bom? Anote isso aí que é importante para a sua prova. E vou trazer aqui um macete para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala aqui, ó, finalidade específica de prejudicar outro, beneficiar a si mesmo ou ao terceiro ou mero capricho, você pode gravar, ó, esse mnemônico aqui, ó. Deixa eu só resetar o tamanho da caneta, tá? Pera aí.
olha só, esse mnemônico aqui que a gente chama ó, de MPB, tá? O que é o MPB? O M, pessoal, ó, é de mero, dá uma olhada, ó, mero capricho. O P, tá vendo? DP, prejudicar outrem, tá vendo? Começa com P, MPB, mero capricho, prejudicar outrem, e B, beneficiar a si mesmo, tá bom? Então você tem que entender, né, que as finalidades específicas, tá? O agente público que comete abuso de autoridade, ele só comete com final, tem que ter a finalidade específica que é o MPB, mero capricho, tá? Prejudicar outrem e beneficiar a si mesmo. Tem que ter uma dessas daqui, tá? Então, beleza. E parágrafo 2º, ó. A divergência, essa aqui, a VUNESP, ela gosta muito de cobrar em questões. Vocês vão ver mais à frente, ó. A divergência, isso aqui é importante marcar, tá? A divergência, deixa eu só aumentar o fluxo da caneta. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, esse parágrafo 2º aqui, ó, veio para proteger, né, o magistrado, o juiz. Ou seja, quando ele vai proferir uma sentença, né, e teve uma divergência lá na interpretação da lei, ou um erro na avaliação de fatos e provas, então essa autoridade ela não vai estar cometendo abuso de autoridade, tá bom? Beleza? Vamos mais um pouquinho mais, vamos avançar aqui na leitura do texto de lei. Capítulo 2º, dos sujeitos do crime, tá? Vamos aqui para o artigo 2º. O artigo 2º ele fala o seguinte, ó, é sujeito ativo, tá? Quando a gente fala em sujeito ativo, é quem pratica, né, o sujeito que pratica o abuso de autoridade, tá? Então, na linguagem jurídica, sujeito ativo é quem está praticando. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, ou seja, qualquer agente público, tá? Servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, tá? Compreendendo, mas não se limitando. Aí aqui vem um rol, tá? Exemplificativo. Então vamos lá. O que é importante você decorar aqui no artigo 2º, tá? O sujeito ativo. O sujeito ativo a gente viu, né, que é um agente público, ou seja, ele pode ser servidor ou não. A gente pode trazer aqui dos exemplos do servidor público, né, do agente público que não é servidor, né? Quando a gente fala servidor, enfim, é aquele cara legalmente empossado via concurso público. Então, assim, o agente público por equiparação, tá? O mesário, sei lá, qualquer agente público que não seja empossado por concurso público, mas ele está exercendo uma função, tá? Ele pode cometer o crime de abuso de autoridade. Aí aqui vem os exemplos, ó. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, tá? Presta atenção que a VUNESP, porque assim, os militares, na verdade, geralmente eles têm uns códigos, né, de conduta próprio deles, né? Então, assim, mas isso não independe, né? Enfim, apesar deles terem a própria legislação deles lá, do militarismo, né? Eles cometem sim abuso de autoridade, eles vão responder, tá? Como qualquer outro servidor público, tá? Membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, tá? E membros do Ministério Público. Vamos avançar mais um pouquinho aqui para a gente ver o restante. Ó, membros dos tribunais e conselhos de conta também eles cometem abuso de autoridade, tá bom? Vamos aqui, ó. Parágrafo único. É importante, ó, fazer as leituras dos parágrafos únicos, porque a VUNESP ela gosta de perguntar, né? Reputa-se agente público? Então aqui, ó, quem é agente público? Para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, tá? Então é todo mundo, olha só, todo aquele que exerce
ainda que transitoriamente, ó, o caso dos mesários, né, de eleição, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, tá vendo? Mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo, tá? Então, isso aqui meio que trouxe, que trouxe a definição, né, de quem é agente público, tá bom? Então, memorize isso aqui, que a VUNESP ela costuma perguntar isso aqui em prova. Vamos lá. Da ação penal, capítulo 3, tá? Ação penal. Olha só. Ela fala o seguinte aqui. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Decore isso aqui, ó. Olha só, ação penal pública incondicionada, tá? Então, assim, se é ação penal pública incondicionada, qualquer pessoa pode fazer a representação, tá? Independe, né, de representação. Então, qualquer pessoa pode representar, tá? Então, é uma ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada, olha só, será admitida a ação privada se da ação penal pública, tá vendo? Se da ação penal pública não for intentada no prazo legal, tá? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Vamos entender isso aqui. Tá bom? Então, pessoal, o que significa falar isso aqui, ó? A gente sabe, né, que a ação penal pública é uma ação que é do Ministério Público, tá? Então, nos casos, ó, o que acontece, ó? No caso em que o Ministério Público, cadê? Ó, se a ação penal pública não foi intentada no prazo legal, ou seja, se o Ministério Público ele esquecer, né, enfim, esquecer de mover essa ação lá por algum motivo, tal, engavetou, o particular, tá vendo? O particular pode, né, impetrar, né, uma ação privada, tá? E daí o seguinte, ó, mas o que acontece? O Ministério Público ele não deixa, né, enfim, apesar de ter perdido, né, o prazo de impetrar essa ação, tá? Ele não deixa, enfim, de ser titular desse processo. Então, assim, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, tá? Ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, ele pode retomar a ação novamente, né, se o querelante não acompanhou o processo, deixou lá por algum motivo, ele pode, apesar dele ter perdido o direito, né, ele pode retomar, tá? Porque ele é o patrono desse tipo de ação. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses. Olha só, ação privada subsidiária, quando a gente fala de subsidiária, é a ação, né, que entrou no local da ação penal pública incondicionada. Então, assim, o particular, quando o Ministério Público deixa de mover a ação no tempo, né, que ele tinha que ter proposto, né, e o particular foi lá e moveu essa ação que a gente chama de ação privada subsidiária, então ele pode exercer no prazo de 6 meses, tá? Contados da data em que se esgotar o prazo de oferecimento da denúncia, tá? Então, assim, beleza, o Ministério Público ele não ofereceu a denúncia, não moveu a ação, tá? Então, quando teve o final, né, como é que a gente fala assim, quando esgotou esse prazo, então o particular, a partir desse prazo, o particular tem 6 meses
para poder entrar com ação subsidiária, tá bom? Ação subsidiária da pública. Vamos lá. Capítulo 4º. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Esse aqui, pessoal, é um dos artigos mais importantes que você tem que decorar, tá? Vamos lá. Dos efeitos da condenação. Olha só. Artigo 4º. São efeitos da condenação, tá? E vamos, caneta. Vamos lá. São efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano, tá? Causado pelo crime. Devendo o juiz, deixa eu só quadrar isso aqui, peraí. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano, tá? Causado pelo crime. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, assim, quais são os efeitos da condenação? Ó? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano. Então, a pessoa tem que indenizar o dano, tá? Sendo que, a requerimento do ofendido, tá? Então, o ofendido, ele tem que solicitar isso ao juiz, tá? Então, não é um efeito automático isso aqui, tá? Tem que ter tá vendo? Tem que ser a requerimento do ofendido. Segundo, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, aqui é importante, inabilitação, tá? Para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui dos efeitos da condenação, tá bom? Terceiro, a perda do cargo, do mandato ou da função. Tá vendo? Esse aqui é mais grave, beleza? Aí agora aqui é o parágrafo único que a gente tem que frisar. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, ou seja, nesse inciso aqui, 2 e 3 do caput desse artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência, tá? Em crime de abuso de autoridade. Espera aí que eu vou subir um pouquinho mais aqui. Então, ou seja, o que significa? Se o cara, né, o servidor público, ele comete um abuso de autoridade, enfim, o primeiro abuso de autoridade dele, tá? Então, ele não vai ser inabilitado, né, para o exercício do cargo, tá? Então, ele também não vai sofrer a perda do cargo. Agora, se ele cometeu novamente, né, ele foi reincidente no abuso de autoridade, cometeu um novo abuso de autoridade, tá? Então, como efeito da condenação, aí ele está sujeito à inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, pelo período, importante você frisar isso aqui, que ela gosta de perguntar o período, de 1 a 5 anos, tá? E também, sendo reincidente, ele pode ter a perda do cargo, do mandato ou da função, tá? Tomar muito cuidado com esses efeitos aqui de condenação, porque geralmente a VUNESP ela gosta de misturar isso aqui com a lei de tortura, né? Enquanto na lei de tortura os efeitos da condenação são automáticos, tá? Aqui no abuso de autoridade não são automáticos, né? E no caso do parágrafo, tá vendo? Dos incisos 2 e 3, tá? Tem que ter reincidência, tá? Então o cara tem que ser reincidente para poder sofrer isso aqui, tá bom? Vamos adiantar um pouquinho mais aqui. Olha só. Das penas restritivas de direito,
Vamos lá. As penas restritivas de direito substitutivas das privativas de liberdade previstas na lei são, vamos lá, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, tá? Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo, de 1 a 6 meses, tá? Com a perda, olha só, que é importante, perda dos vencimentos e das vantagens, tá bom? Então isso aqui, pessoal, é o quê? Penas restritivas de direitos, ou seja, substitutivas das privativas de liberdade, ou seja, quando a gente fala privativas de liberdade, né, pena de prisão, né? Então, assim, o juiz pode aplicar isso aqui, prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública, né? E a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, tá? Presta atenção, de 1 a 6 meses. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, tá? Então, assim, pode ser aplicado essa pena aqui restritiva de direito, tá? Com uma pena, um exemplo, restritiva de liberdade, né? Então, ele pode ser, como é que a gente falou aqui, pode ser, cadê? Autônoma ou cumulativamente. Então, ele pode aplicar, um exemplo, vamos lá. Inabilitar, a perda do cargo, tá? Do mandato da função, o juiz pode estar aplicando isso aqui. E cumulativamente, ele pode aplicar também uma prestação de serviço à comunidade, tá bom? Esse aqui acho que é os pontos chaves que vocês têm que pegar. Vamos lá. Das sanções de natureza civil e administrativa. A VUNESP ela já perguntou isso aqui em prova, tá? Então vamos prestar atenção aqui, Artigo 6º. Vamos ver o que ele fala. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis, tá? O que diz aqui, Ou seja, essas penas aqui, tá? Independentemente, por exemplo, enfim, ela não corre junto, né, com a esfera civil, tá? Ou seja, a esfera criminal, né, ela não corre junto da esfera civil, tá? Ou administrativa. Então, assim, as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente, tá? Então, não precisa, enfim, são independentes, tá? Entre as esferas. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei, que descrevem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vista à apuração, tá? Então, assim, se tiver uma notícia de crime, né, previsto na lei, então, assim, enfim, serão informadas à autoridade, ou seja, ao superior, né, competente, né, ao superior do agente público que cometeu esse abuso de autoridade. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então vamos supor o seguinte, que um funcionário público ele teve teve um processo, né, de improbidade administrativa. Porém, na esfera criminal, ele foi absolvido. Então, se houve a absolvição desse agente público na esfera criminal, entende-se que não teve crime. Então, quando tem uma absolvição na esfera criminal, tá? Obrigatoriamente, a esfera civil, enfim, se está tendo um processo lá vinculado à esfera civil, tá? Ou à esfera administrativa, também serão extinguidos, né? Então, a decisão no juízo criminal, tá? Como é que se diz? Não pode ser mais questionada, tá? Sobre a esfera administrativa ou a esfera civil, tá bom? Então, se teve um trânsito julgado,
lá na esfera criminal, inocentando a pessoa, né? Ela não pode ser mais cobrada na esfera administrativa, tá? E nem na esfera civil. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo e disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então aqui, ó, tem as excludentes, né, de ilicitude, tá? Então se o cara praticou um ato desse que é definido como abuso de autoridade, né, prevalecendo do estado de necessidade, tá? Da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, então ele não comete crime, tá? Daí a gente tem uma excludente de ilicitude, beleza? Vamos adiantar aqui, ó. Capítulo sexto dos crimes e das penas. Esse aqui é importante, né? E, enfim, você tem que decorar, na verdade, porque a Unesp, ela pergunta, fulano de tal fez isso, tal, trata-se de crime de abuso de autoridade? Então vamos ver um aqui por um. Isso aqui você tem que decorar, tá? Então vamos lá. Artigo 9. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Olha só, esse artigo 9 aqui, ó, decretar medida de privação de liberdade, a gente sabe, né, que quem manda prender, né, quem decreta medida de privação de liberdade é apenas uma pessoa, né, é o juiz. Então isso aqui, ó, é um crime, ó, que é cometido pelo magistrado, tá bom? Então tem pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária, olha só, o juiz, que dentro do prazo razoável deixar de relaxar a prisão manifestadamente legal. Então, se o cara foi preso lá ilegalmente, né, e dentro do prazo legal o juiz não relaxa a prisão, ele está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá? Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestadamente cabível. Então é mais um crime aqui do magistrado, tá? Então o juiz, ele comete esse crime de abuso de autoridade, tá? Terceiro, deixa eu só subir aqui. Aí. Peraí que o PC travou. Terceiro, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestadamente cabível. Então, assim, ó, se ele deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestadamente cabível. Então, a ação de habeas corpus, né, foi impetrado, né, enfim, e era cabível, né, aí o juiz, ele deferiu, né, ou seja, ele não acatou, então ele está cometendo um abuso de autoridade, tá bom? Deixa eu só ligar a câmera, que deu uns 30 minutos, peraí. Beleza? Então vamos lá. Então corre uma pena, ó. Cadê? Isso é. Artigo 10, ó. Decretar, esse daqui, ó, é o delegado, tá? O delegado que comete esse crime aqui, ó. Decretar a condução coercitiva, tá? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestadamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juiz, tá? Presta atenção que aqui no texto de lei, ó, ele deixa claro o seguinte, ó, decretar a condução coercitiva de testemunha, tá? Testemunha ou investigado. Então, ou seja, e cadê a vítima? Né? Então, assim, o legislador, ele esqueceu aqui da vítima. Então, isso aqui pode cair como uma pegadinha, né? Se vamos supor lá que eles perguntam, constitui abuso de autoridade decretar a condução coercitiva da vítima. E aí, você vai falar que sim ou que não? De acordo com o texto de lei, né? Vamos lá, se ele falar. Claro que não, né?
que ele falou aqui, deixou claro no texto de lei, de testemunha ou investigado, tá? Então são as testemunhas ou o investigado, tá? Ou seja, o autor, tá? Então isso aqui é o delegado que comete, né? Vamos dar um exemplo. Sei lá, teve sei lá, o delegado precisa ouvir, né, uma testemunha, tá? E aí ele, na verdade, ele não mandou, né, para essa testemunha, né, um aviso para ela comparecer lá na delegacia de polícia e simplesmente mandou, né, uma equipe lá trazer a pessoa na delegacia de forma forçada. Então, assim, ele cometeu, então, um abuso de autoridade, tá? Então, tem pena de detenção, é uma detenção, tá? De 1 a 4 anos de multa, tá bom? Olha só, artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A gente sabe que esse prazo legal aqui é de 24 horas, tá? Então, se o delegado, isso aqui é crime do delegado, né? Autoridade policial. Se o delegado de polícia deixar de comunicar a prisão em flagrante, tá, ao juiz no prazo legal de 24 horas, ele está cometendo um crime de abuso de autoridade. Aí tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A VUNESP ela não costuma cobrar para vocês o prazo das penas, né? Ela procura mais perguntar se é apenado com detenção ou reclusão, tá? Essas são as confusões lá, as pegadinhas que elas fazem. Então é importante você prestar atenção nisso, tá bom? Olha só, parágrafo único. O parágrafo único, ele fala o seguinte, É que eu vou resetar aqui. Parágrafo único. Incorre na mesma pena, tá? Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Então vamos supor, o juiz ele mandou lá, né, uma ordem, um mandado de prisão, né? E aí o pessoal prende, né? Pega o suspeito lá, prendeu, mas não informou o juiz, né, dessa prisão. Então isso aí, né, comete um abuso de autoridade. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Então, se o indivíduo foi preso, né, e as autoridades lá, a autoridade policial não fez a comunicação, né, à família da pessoa do preso, né, enfim, ou a pessoa por ela indicada, às vezes ele falou, não fale para minha família, mas avise para o advogado, a autoridade policial ela está cometendo um crime de abuso de autoridade. Olha esse aqui, deixar de entregar ao preso, tá, no prazo de 24 horas, a VUNESP gosta de perguntar, tá? Deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, tá, assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes dos condutores, do condutor e das testemunhas. Então, assim, se a autoridade policial não entrega, né, no prazo de 24 horas a nota de culpa pro preso, tá cometendo aí um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos aqui, Quarto, não é isso? Olha só. Prolongar a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Olha só. Então, assim, vamos supor que o investigado, né, esteja preso lá, né, esteja numa prisão preventiva, tá? Ou numa prisão temporária, tá? E aí, enfim, acabou o prazo lá da prisão temporária, né? Geralmente a prisão temporária tem um tempo certo, 5 dias. Esgotou esse prazo. E aí o delegado fala,
esse aí é um delinquente, vamos deixar mais uns 5 dias aí, não tem nada não, ele nem vai saber. Ou seja, ele cometeu um crime de abuso de autoridade, tá? A gente sabe que, enfim, expirou o prazo lá, né, independente de ordem judicial, a autoridade policial, ele tem que liberar logo o detido, tá? Então, assim, não tem que ter ordem de juiz, o juiz não tem que pedir para soltar quando expira, nada. Deu o prazo lá da prisão preventiva, da prisão temporária, tá? O delegado automaticamente tem que abrir as portas lá e mandar o cara embora, tá bom? Se ele não fizer isso, né, dentro do prazo, ele comete o crime de abuso de autoridade. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Vamos lá. Deixa eu só subir isso aqui. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é do preso. Vamos lá. Olha só. Então, assim, ó, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Olha só. Submeter-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Tá? Produzir provas contra si mesmo ou contra terceiro. Então aqui, ó, pessoal, quando a gente fala aqui ó, em exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, geralmente, né, quando vocês assistem lá aqueles programas, os programas sensacionalistas, né, da Atena, Bate, enfim, esses programas aí que tem final do dia. Sei lá, aí tá lá o policial lá conduzindo um investigado, né, que a gente tem que falar bonito, né, um investigado para a delegacia. Aí o policial vai lá e fala assim, sei lá, geralmente o cara tá com um capuz, tá com uma blusa, ou o policial vai lá e, enfim, joga uma toalha na cabeça do preso, né, do detido lá. Na verdade, o policial ele não tá fazendo isso, não é porque ele é bonzinho, tá? Não é assim, pô. Aí você fala assim, você que tá do outro lado, você fala assim, policial filha da mãe, de mostrar aí o bandido pra gente conhecer a cara, né? Mas assim, a gente sabe que hoje as leis, né, enfim, enquanto não houver o trânsito em julgado, presume-se que a pessoa é inocente, tá? Então, por mais que ele seja um suspeito, a gente não pode tá expondo, exibindo essa pessoa, né, perante a mídia, né, perante, enfim, a coletividade, sem ter o trânsito em julgado. Então, se o policial, vamos dar um exemplo, o policial antigamente tinha muito isso, né? O policial abriu lá a sala lá e vem uma coletiva de imprensa e começam a filmar lá os investigados, né? Falar, esse aqui foi suspeito de estupro, esse aqui de furto, de roubo, é um bandido, papapá. Então tá cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? Então, às vezes, quando você está vendo na televisão que o policial cobre a cara do suspeito, do investigado, isso é para ele se brindar e ele se proteger de responder, né, por um crime de abuso de autoridade, tá? Porque a gente sabe que advogado, né, é meio que malaco, né, meio que esperto. Então, se o policial deslizar, ele acaba respondendo por um crime de abuso de autoridade, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, ó, então a pena, né, para quem comete isso aí contra detento, ó, tem uma pena de detenção, ó, de 1 a 4 anos e multa, tá? Sem prejuízo da pena combinada à violência. Ou seja, a violência é se o cara agride o detento lá, né? Ele pode assinar um 129, né? Lesão corporal, tá bom? Vamos lá, vamos apagar isso aqui. Meu computador hoje está um pouco lento, galera. Olha só. Artigo 14, ó. Tá vetado, né? Artigo 15. Constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Então aqui, galera, é para proteger o seguinte, a figura do advogado, né? O advogado, enfim, por ócios da profissão, né, ofícios de profissão,
ele tem que manter sigilo, né, do cliente, né, da conversa que teve com o seu cliente. Então, ele não é obrigado a, enfim, a falar os segredos, né? Ele não tem obrigação nenhuma. Então, se alguém, né, algum policial, enfim, um delegado falar, ó, eu vou te prender se você não me falar, ou pegar um padre, né, que, enfim, recebeu uma confissão lá de um bandido, né, falar, padre, pô, mas você teve aí com ele, então você tem que falar aí o que ele disse. Por mais que o cara tenha confessado o crime, né, o padre, né, ele tem, ou seja, por ministério, né, ele tem o dever, né, de manter o segredo, né. Então, assim, nenhuma autoridade pode constranger essa pessoa, né, não pode ameaçar a prisão para que ela fale, né, o que sabe sobre o investigado, tá bom? Então tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, olha só, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Vamos supor que o investigado, né, sei lá, tá tendo lá sei lá, ele falou assim, ó, mas eu não quero falar, eu vou ficar em silêncio. Sabe que o direito ao silêncio, a gente não é obrigado a constituir prova contra si mesmo, né? Então, assim, se você quer ficar em silêncio, você pode ficar em silêncio, tá? Porém, se a autoridade, né, insiste, né, em prosseguir com o interrogatório, mesmo a pessoa querendo ficar em silêncio, tá? Ela está exercendo, ela está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? Cadê? Incorre na mesma pena de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Então vamos supor, a autoridade policial, né, ele prossegue com o interrogatório, se ele prosseguiu o interrogatório com o preso, né, que optou, né, em ser assistida pelo advogado. Vamos supor que o advogado, que ele falou assim, não, mas eu preciso da presença do meu advogado aqui. Então, se ele, os investigadores, o delegado, mas seu advogado não está aqui, ele não chegou, a gente vai começar assim mesmo, vai ser desse jeito, e ponto final. Então, se eles fizerem isso, né, estão cometendo um crime, né, de abuso de autoridade, tá? Então, assim, se a pessoa optou em ter a presença do advogado, tá? E mesmo assim continuaram com um interrogatório sem um advogado, é abuso de autoridade, tá? E agora vem eu aposto que isso aqui vai cair em prova, tá? Aposto com qualquer um, tá? Isso aqui é recente, ó, foi uma atualização, tá? Na lei de abuso de autoridade, atualização, ó, do ano de 2022, tá? Inclusive isso aqui foi objeto de questão, né? Da prova de investigador da prova oral, tá? Perguntaram lá para o candidato, o que é a violência institucional? Então, assim, você saberia o que é a violência institucional? Olha só, a violência institucional, artigo 15A, submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade, ó, a situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então vamos lá, vamos decifrar isso aqui. Ó. Vamos supor, sei lá, que o policial, né? Enfim, tá lá falando com a vítima, né? E aí o que acontece? Deixa eu só travar aqui um pouquinho, porque a câmera deu tchutchu. Pera aí. Então, pessoal, a violência institucional, na verdade, é aquela violência, né? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Vamos supor que uma vítima, né? Foi vítima de estupro, comparece à delegacia. E nisso o delegado começa a fazer várias perguntas para ela. Ah, mas você não estava de sainha? Nossa, mas você não sabia que naquela rua ali era deserta? Ah, mas você bebeu?
sabe? Isso acaba gerando, né, um constrangimento, tá? Se você vê essa violência institucional, né, ela faz correlação com a criminologia, né? Então, assim, um outro exemplo, sei lá, a autoridade policial não pode, não deve, né, ficar chamando, sei lá, várias vezes a vítima na delegacia para poder colher sucessivos depoimentos. Enfim, a vítima, uma vez que ela foi vítima, né, um exemplo, vou dar um exemplo aí da mulher que foi estuprada, né, uma vez que ela foi vítima desse crime, né, tenta, né, de uma única vez colher as informações, né, sem evitar entrar em detalhes, né, enfim, que não seja pertinente para a investigação. Então esse é o crime, na verdade, né, da autoridade enfim, que coloca a vítima como uma possível, sei lá, como uma possível colaboradora, né, para aquela situação. Então é isso, tá? É um crime novo que com certeza a Vunesp ela vai cobrar e tem que fazer uma leitura atenta, tá? Agora vamos aqui, ó. Parágrafo 1º, né? A pena, eu não falei a pena. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa, beleza? Parágrafo 1º. Se o agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplique-se a pena aumentada de 2/3. Ou seja, sei lá, o cara é agente público, né? E, enfim, aí, sei lá, a vítima tá com ele lá, mas ele permite que um terceiro, né? Submeta essa vítima, né? Enfim, não, gente, desculpa, peraí. Não, é isso mesmo. Ó. Se o agente. Misturei com o segundo. Ó. Se o agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3. Ó, anota a fração, tá? São 2/3. Então, assim, se uma terceira pessoa, né, enfim, foi permitida lá pelo policial, pela autoridade, né? Esse terceiro, né, intimidando a vítima. Então, esse agente público, ó, ele tem um aumento de pena de 2/3. Então, isso aqui, ó, quando tem infração, é uma majorante, tá bom? Aí vamos lá, parágrafo 2º. Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Tá vendo? Caso de aumento de pena. Então, se é o próprio agente público que intimida a vítima de crimes violentos, ó, gerando indevida revitimização, tá? Então, aplica-se a pena em dobro, beleza? É bom você gravar aqui, ó, 2/3, tá? Se o agente público, né, permite que um terceiro, né, intimide a vítima, e se ele mesmo pratica, tá? Aumenta-se a pena em dobro. Presta atenção nesses aumentos de pena aí que a Vunesp cobre isso aí, tá? Artigo 16, ela fala o seguinte, ó, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Isso aqui é o crime, né, sei lá, do policial que prende um indivíduo, né, e, enfim, e não se identifica, né, não fala, ó, você está preso, eu sou o policial fulano de tal. Ou então, ele se identifica falsamente, né, um exemplo, o nome dele é Paulo, ele fala que é o policial Pedro, né? Então ele comete sim um crime de abuso de autoridade, tá? Presta atenção, ó, que é identificar-se, ó, falsamente ao preso por ocasião de sua captura, tá? Então assim, ó, deixar é o verbo ó, de deixar, ó, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente, tá? Então se ele não se identifica ou se ele se identifica falsamente, ele está cometendo esse crime, tá bom? Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo. Vai ter um interrogatório lá, né? E aí, sei lá, o investigador
né, fala lá, prazer, eu sou o delegado, estou aqui conduzindo o seu interrogatório, né? Então ele está cometendo um crime de abuso de autoridade, né? Então ele fez uma, como é que se diz? Ele se identificou, né, falsamente, tá? Artigo 18. Vamos ver o artigo 18, o que fala o artigo 18. Ó, submeter o preso, olha só, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Esse daqui, galera, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a VUNESP ela gosta de misturar muitas coisas aqui. Então aqui, ó, submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, tá? Então se você submeter o cara lá que já está preso lá ao interrogatório policial no repouso noturno, você comete o crime de abuso de autoridade. Porém, ó, tem aqui uma exceção, ó. Salvo se em caso de capturado em flagrante delito, tá? Então ele pode ser submetido ao interrogatório policial se for capturado em flagrante delito, ou se ele devidamente assistido, né? Se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, se tiver o consentimento do preso, né? Devidamente assistido pelo advogado, pelo patrono, então ele pode ser submetido sim a interrogatório policial noturno, tá? Então, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, beleza? Artigo 19. Impedir ou retardar, olha só o verbo, impedir ou retardar, injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária, tá? O preso fez algum pedido lá para o juiz, então você impediu ou não enviou, né? A autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Então você também está cometendo um abuso de autoridade. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa, beleza? Vamos ver mais uma aqui. Olha só. Parágrafo único. Olha só, vamos lá. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixar de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Ou seja, isso aqui é mais um crime, né? Cadê? Incorre na mesma pena o magistrado, do juiz, ó, quando fala magistrado, né? Mais uma pena cometida pelo juiz, né? Então, assim, ele está ciente, né? Do impedimento, da demora, né? De tomar providências, né? Sobre a prisão do preso. Então, se ele não for competente, né, para poder tomar essa decisão, né, ele deixar de enviar o pedido à autoridade judiciária que seja, ele também ele comete um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos ver mais um. Artigo 20, ó. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado, tá? Isso aqui tem mais a ver com o Estatuto do Advogado, né? É uma proteção para advogado. Então, assim, claro que assim, tem as exceções, né, que você, ou seja, a justa causa, né, que você pode impedir que o advogado, né, tenha uma entrevista pessoal, né, com um preso. Né? Vamos supor que, sei lá, numa delegacia de polícia, sei lá, de interior, né, que tem só apenas, sei lá, 2 policiais, prendeu um narcotraficante lá, enfim, de uma facção bem perigosa, né? E aí quer o advogado que ir lá fazer uma entrevista com o cara, né? Sendo que não tem nem segurança suficiente para garantir a integridade lá do preso. Então, se ele tem uma justa, né, uma justa causa, ele pode sim, o delegado, né, pode vetar a entrevista pessoal com o advogado, tá? Então tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Se esse impedimento não for justificado, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, tá?
tá? Impedir o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal reservadamente com advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, né? Salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Tá? Então, em hipótese alguma, né, você pode impedir, né, o advogado, tá, de ter essa conversa, né, com o preso. Tá? Artigo 21. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Então, se você pega lá, sei lá, vamos lá, a gente prendeu aí uma mulher, né, e 2 homens, tá? Se você deixar eles presos na mesma cela, tá? Mulher junto com homem, você está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá? Porque tem que zelar pela integridade do preso, né? Já pensou se essa mulher foi estuprada por esses 2 homens, tá? Então tem uma pena, ó, de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá vendo? Já é meio pesadinho, né? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, ó, na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade, tá? Ou em ambiente inadequado, observado o disposto da Lei 8.063, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você deixa crianças, né, ou adolescente junto com adulto, na mesma cela você também está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá? Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revalia da vontade do ocupante, imóvel alheio, tá? Ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Olha novamente, ó, invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio às suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Isso aqui tem a ver, né, sei lá, mandados de prisão. Vamos supor, o cara que vai lá antes das 5, né, e após as 21 horas. Então você não pode fazer cumprimento de mandado de prisão, né, nesse horário, né, após as 21 horas e antes das 5 da manhã. Então se você porventura faz isso, você está cometendo, né, um abuso de autoridade, tá? É isso, né? Então vamos lá. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput desse artigo, tá? Primeiro, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Você sabe que você só pode adentrar, né, o imóvel de alguém, né, se tiver prévia autorização, tá? Mas se você constranger essa pessoa mediante violência ou grave ameaça, tá? A franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências, você está cometendo, né, abuso de autoridade, né? Isso aí trata-se da violação, né, do domicílio, né? Que na verdade tem as regrinhas, né, que você só pode violar um domicílio, né, para prestar socorro, né, em caso de perigo, enfim, ou flagrante delito, né? E tem outros casos também, tá? Então, se você faz isso porventura dentro do imóvel sem autorização ou constrangendo a pessoa, tá? Você está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, né? Ou antes das 5 horas. Aí é o caso do mandado de prisão. Se você vai lá cumprir mandado após as 21 horas, tá? E antes das 5 horas da manhã, que é o horário de repouso noturno, você está cometendo o crime também da lei de abuso de autoridade, tá? Então tem que respeitar
o prazo legal. Só pegar o microfone, estava distante. Vamos lá. Artigo 23, ó. Cadê? Aqui, parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre, tá bom? Então, aqui é um excludente da punibilidade, ó. Artigo 23, ó. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar de coisa ou de pessoa com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Tá vendo? Esse é o caso de abuso de autoridade. Um exemplo, policial que pegou um indivíduo lá em flagrante, né? Sei lá, portando uma quantidade ínfima de entorpecentes, tá? E aí esse policial, ele, sei lá, vamos converter isso aqui, sei lá, de porte para consumo pessoal, vamos reverter isso aqui, vamos transformar em um tráfico, né? Aí o cara põe lá uns 3 tabletes lá de maconha, e aí, ou seja, o cara tá cometendo um crime, né, de abuso de autoridade, tá bom? Esse é um exemplo aqui do artigo 23. Vamos ver mais uma aí, hein, pessoal? Estamos finalizando já. Vamos adiantar aqui para ser mais rápido, tá? Então aqui, ó, incorre pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência, omite dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo, tá bom? Artigo 24. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Então, vamos dar um exemplo disso aqui. Sei lá, o policial que, em confronto, né, enfim, ou alvejou um suspeito, né, e o cara já estava morto, e aí ele levou para o hospital, né, com o intuito de prestar socorro para poder diminuir, né, a circunstância lá do que aconteceu. E ele constrange, né, ameaça, né, os funcionários, os enfermeiros, o médico, né, os empregados da instituição hospitalar a admitir, né, para tratamento, né, o cara que já está morto, né. Então, ou seja, ele quer alegar que foi prestado socorro, né, e o cara não morreu em virtude, sei lá, não morreu lá nas mãos deles, né, mas sim no hospital. Então, ele está cometendo, né, um crime de abuso de autoridade, ó, que tem como pena, ó, detenção de olha só, detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência, tá bom? Artigo 25, ó. Proceder à obtenção de provas em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestadamente ilícito. Então, isso aqui fala das provas ilegais, tá? Então, você não pode, se você tiver obtendo provas por meios ilícitos, tá? Você está cometendo um crime de abuso de autoridade. Ó. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Perfeito? Vamos para mais uma. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de provas em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Se você sabe que a prova é ilegal e mesmo assim você usa, né, em desfavor do investigado, você está cometendo um crime também de abuso de autoridade, tá? Artigo 27, ó. O 27 fala, ó, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática do crime e de ilícito funcional ou de infração administrativa. Vamos supor que, sei lá, você tem raiva do seu vizinho, né, e você é delegado, e, sei lá, você requisita, né, um inquérito policial, né,
investigatório, né? Contra o teu vizinho que você não gosta, né? Imputando a ele um crime que não existe, né? Vamos dar um exemplo. Então você está ocorrendo, né, no crime de abuso de autoridade, ó, que tem como pena de detenção ó, de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Vamos supor o seguinte, você está numa interceptação telefônica, né? De um, sei lá, de um bandido, de um sequestrador, e nisso você escuta, sei lá, ele falando lá com a amante, né? Aí você divulga esse trecho dele falando com a amante, né? Enfim, de constranger esse investigado, né? A gente sabe que, assim, não tem nada a ver, né? O cara, beleza, ele é sequestrador e tá falando com a amante. O que é que tem a ver você divulgar trecho das conversas pessoais desse cara? Então você vai cometer um crime de abuso de autoridade, tá bom? Artigo 29. Ó, prestar informações falsas sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativa com o fim de prejudicar interesse de investigado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Então, esse aqui é simples, né? Não tenho muito o que explicar. Né? Se você, sei lá, é um perito, alguma coisa assim nesse sentido, né? E presta informações falsas, tá? Você está cometendo um crime de abuso de autoridade. Artigo 30. Ó. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada ou quem sabe inocente. Meio que parece com o artigo anterior que a gente leu, né? Você sabe que o cara não cometeu nenhum tipo de crime, né? Ele não fez nenhum ilícito, mas mesmo assim você deu início, né, a uma persecução penal. Então você vai estar cometendo um crime da lei de abuso de autoridade, ó, com detenção de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Artigo 31. Ó, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Então, se você estende essa investigação, né, de forma injustificada, tá, para poder prejudicar o investigado ou fiscalizado, você está incorrendo em crime também de abuso de autoridade, que tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E multa. Então, e multa, tá bom, pessoal? Não é ou multa, é e multa. Cumulativo, tá? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimentos, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Tá bom? Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias ressalvadas o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível, tá? Então isso aqui, ó, é a negativa, né, do advogado, né? Por exemplo, o cliente dele tá sendo processado, né? Sei lá, tá fazendo parte de um inquérito policial e você nega que o advogado tem acesso aos autos desse inquérito, né? Então você está incorrendo em um crime de abuso de autoridade, que tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Artigo 33, ó. Exigir informações ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Então é isso, né? Se você pede para alguém fazer alguma coisa, né? Você como um funcionário público, sei lá, pede para o teu subordinado fazer alguma coisa sem previsão em lei, sem amparo legal, você sabendo disso, você está cometendo um crime de
abuso de autoridade, tá? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos ver mais uma aqui, ó. Parágrafo único. Ó. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido, tá? Então é isso aí. Se você utiliza do teu cargo público para receber vantagens, né, ou privilégios indevidos, você está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos ver mais uma. Artigo 36. Ó. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte, e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Um exemplo, vamos supor que o cara foi condenado a pagar R$ 1 milhão e você vê que ele tem patrimônios de 30 milhões, né? E o juiz manda bloquear 30 milhões, tá? Sendo que o valor da dívida dele é de 1 milhão. Então, ele está incorrendo em um crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos ver mais uma aqui, que já vai dar 1 hora da manhã. Ó. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, beleza? Vamos lá. Artigo 37, pessoal. Demorar demasiadamente e injustificadamente no exercício de processo de que tenha requerida vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar, né, seu andamento ou retardar o julgamento, né? Então vamos lá, você, sei lá, foi lá, né, pegou um processo para poder fazer vista, né? E, enfim, tá atrasando, né? Tá procrastinando aquilo ali, né? Enfim, com o intuito de procrastinar, tá vendo? Seu andamento ou retardar o julgamento. Então você está atrapalhando de alguma forma, né, o andamento desse processo, né? Você está cometendo um crime de abuso de autoridade, tá bom? Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizadas acusações. Vamos supor, quando você vê o indivíduo preso, né, sei lá, e o delegado está lá dando uma entrevista, né, sobre a captura do indivíduo. Jamais o delegado, né, pode presumir, né, que esse rapaz é o culpado sem antes de um processo, né, como é que se diz? De um trânsito julgado, né, da sentença condenatória. Então, por isso, quando você vê entrevista, né, as pessoas, os repórteres, eles sempre, né, enfim, o policial, o delegado, ele sempre atribui, né, o autor como suspeito, tá? Ele não fala como autor, e geralmente fala superficialmente. Do procedimento, artigo 39. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber a disposições do Decreto-Lei nº 3.689, tá? E o Código de Processo Penal e da Lei 9.099, tá? Dos juizados especiais. Então, os juizados especiais, né, ele se aplica aqui sim, tá, a essa lei de abuso de autoridade, tá vendo? E disposições finais, né? O artigo 40, o artigo 2º da Lei 7.960 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Então isso aqui você tem que decorar. Geralmente o finalzinho da lei, a VUNESP ela gosta de cobrar porque todo mundo está sem atenção, né? O déficit de atenção já está bem reduzido. Então a VUNESP ela gosta de cobrar isso aqui, tá? Vamos lá. Então vamos lá. O mandado de prisão conterá necessariamente, é importante você frisar isso aqui e gravar, cadê? Tem que ter a duração, né, da prisão temporária, né, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado, tá? Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem de autoridade judicial, ou seja, do juiz, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da
prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva, tá? Ou seja, chegou o tempo lá da prisão, do encerramento da prisão temporária, da prisão preventiva, o delegado automaticamente tem que liberar o preso, né? Sendo dispensado, né, a comunicação do juiz, tá? Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, assim, inclui-se o dia do cumprimento do mandado. Então, se a gente prender o cara hoje, né? Então, esse dia que ele foi preso pode ser, sei lá, 5 horas da tarde, 10 da manhã, vai incluir sim, né? No cômputo do prazo da prisão temporária. Se a prisão temporária tem um prazo de 5 dias e prender o cara hoje, tá? Então, conta um dia. O artigo 10 da Lei 9.296 passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizado em lei, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivo não autorizado em lei, tá? Então esse aqui, ó, é o seguinte, ó. Você precisa fazer uma interceptação telefônica, né? Sem autorização judicial, você está cometendo um crime, tá? Artigo 42, ó. Estatuto da Criança e do Adolescente passa a vigorar acrescida seguinte do artigo 227. Ó. 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2.848, tá? Do Código Penal, para os crimes previstos nessa lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Então, ó, tem que ter reincidência específica, tá? Para poder, como é que se diz? Para poder surtir os efeitos da condenação, tá? Por exemplo, vamos lá, o artigo, parágrafo 2º, né? Não, incisos 2º e 3º, né? Que fala que, na verdade, pro funcionário, pro agente público, né? Ser exonerado, né? Ele precisa ter uma reincidência, tá? E tem que ser fundamentada, tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandado ou da função, nesse caso, dependerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei 8.906 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, 7º-B, né? Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativas do advogado previsto no inciso 2, 3 e 4 e 5 do caput do artigo 7º. Né? Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Isso aqui é direito do advogado. Então, se você, porventura, vier a negar os direitos do advogado, você pode estar cometendo crime de abuso de autoridade, tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. Então, estamos no final. Essa lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial, tá bom? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de uma leitura, né? A gente perdeu não, ganhamos um tempo, né? 1 hora aí de leitura, tá? Realmente, se você quiser passar nos concursos que a VUNESP é organizadora, você precisa estudar texto de lei, porque se você não estudar, fica difícil você acertar a questão, tá? Se vocês gostaram aí dessa leitura, não esquece de curtir, de seguir o canal para novos vídeos como esse aí. Segue, assina aí o sininho de notificação, não paga nada. Aqui do lado tem inscrever-se, ó. Ou então aí embaixo você consegue se inscrever nesse canal, tá? E aí vamos subir agora mais vídeos, vamos resolver 20 questões, né, sobre a lei de abuso de autoridade e vamos ver realmente se a gente consegue, né, acertar todas as questões, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado aí por acompanhar essa leitura, né? A gente tentando explicar aí ponto a ponto dessa lei e vamos para cima, não desista.